Eu quero convidar os irmãos a abrirem as Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo 2. Esse ano, assim, quando ainda estava lá no Brasil, aliás, logo na virada do ano, e eu estava orando, pedindo justamente a Deus o que Ele queria, qual era o propósito dele com a igreja aqui, qual seria a mensagem, a palavra, o que Deus queria passar para a igreja. E quando eu estava ainda orando, Deus assim, de uma forma assim, muito forte, colocou no meu coração que a mensagem dele para a igreja nossa aqui era essa mensagem que está no capítulo 2 de Apocalipse, que ele escreve para várias igrejas, a começar com a igreja de Éfeso, depois a igreja de Esmirna. Nós já passamos por essas duas mensagens aqui. Se você perdeu, você pode, no site da igreja tem essas mensagens, mas essa é a palavra de Deus para nós aqui. E hoje é a terceira carta, é a carta para a igreja de Pérgamo. Então diz assim, no capítulo 2, a partir do verso 12: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 gumes. Sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, mas retens o meu nome e não negaste a minha fé. Numa outra tradução, ela diz assim: eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, a qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas de coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei de comer do maná escondido, e dar-lhe uma pedra branca, e na pedra um novo nome, escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Amém? Amém. Bem, esta palavra aqui, como nós vimos anteriormente, Deus ele está escrevendo a 7 igrejas, ali da Ásia Menor, hoje, na Turquia. Essas cidades estão todas ali. E quando ele fala, escreve ao anjo da igreja, quer dizer, ao mensageiro da igreja, ao pastor da igreja, ele mandou que João escrevesse. O João que escreveu é aquele João, apóstolo de Jesus. Ele estava exilado na ilha de Patmos, quando Deus deu a revelação do Apocalipse. E ele manda dizer isso daqui, olha, quando ele já vem dizendo assim, que quem está escrevendo isso é aquele que tem a espada aguda de 2 fios. E quem tem a espada aguda de 2 fios? É Jesus Cristo, não é isso? Está escrito que a palavra de Deus é como uma espada, que ela vai até a divisão da alma e do espírito. E quando nós falamos de uma espada de 2 fios, é a espada que ela corta quando ela vai e quando ela volta também. E a palavra de Deus, ela é essa espada cortante, que ela vai até a divisão da nossa alma, do nosso espírito, revela as intenções do coração humano. E aqui ele vem dizendo para a igreja: olha, eu sei as tuas obras, que onde você habita é o trono de Satanás. E diz assim: e retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Então,
ele começa assim, elogiando, né, dizendo assim: olha, vocês da igreja de Pérgamo estão morando aí num lugar difícil. Por quê? Na época estava tendo perseguições. Quando fala aqui Antipas, fiel testemunha, que foi morto, na época já estava tendo uma grande perseguição contra aqueles que tinham proclamado o nome de Jesus. A Bíblia não traz mais nenhuma outra referência sobre Antipas, mas quando nós vemos a parte histórica, já era na época da perseguição contra os cristãos. E Antipas ele foi morto. Por quê? Por ser fiel ao Evangelho, ser fiel a Jesus. E ele diz o seguinte: vocês estão morando onde Satanás habita. E eu vou falar para os irmãos, está escrito assim que o mundo, onde nós moramos, permanece no maligno. Jesus ele estabeleceu o reino dele aqui nesta terra, mas a terra, quem está dominando esta terra no momento é o maligno. Tanto é que quando nós olhamos ao redor, nós só vemos coisas ruins acontecendo. Mas no meio de tantas coisas ruins acontecendo, nós vemos o quê? Uma igreja vitoriosa, uma igreja abençoada, uma igreja que está vendo os milagres do Senhor. E esta igreja são aquelas que vai dar a vida eterna. Mas o lugar onde nós vivemos hoje, nós podemos dizer, onde Satanás habita. Só que existem locais que são, vamos por assim, a ação demoníaca é muito mais intensa do que outros. Varia muito de lugar para lugar. Tem lugar que você chega e você vê aquele ambiente carregado, aquele ambiente pesado, sabe? São espíritos de trevas que estão ali, mas nós somos luz nas trevas. Nós estamos aqui neste mundo para proclamarmos esta palavra, para brilhar, para que o mundo veja que, mesmo num lugar de trevas, existe luz brilhando. Glória a Deus. E aqui ele diz assim: olha, vocês de Pérgamo não negaste a minha fé, vocês creram no meu nome, conheceram o meu nome, receberam o poder da salvação e estão numa situação difícil, porque vocês estão sendo perseguidos. Mas ele diz assim: mas tem alguma coisa que eu tenho contra ti, alguma coisa está pendente. Ele diz assim: porque há no meio de vós alguém que segue, uns poucos que seguem a doutrina de Balaão. O que vem a ser essa doutrina de Balaão, hein? O que é a doutrina de Balaão? Quem foi Balaão? Aqui, quando ele manda essa carta, ele escreve e fala assim: olha, tem pessoas que estão seguindo o que Balaão explicou. E para os irmãos, eu não vou ler todo o texto, mas os irmãos podem anotar aí, que em Números de 22 a 24, os irmãos vão entender um pouquinho quem foi Balaão. Eu vou contar aqui um pouquinho sobre Balaão. Balaão, ele era um profeta. Ele não era um profeta de Israel, ele habitava no meio de um outro povo, os Moabitas. E acho que os irmãos com certeza conhecem a história que quando Deus abre o Mar Vermelho, Israel começa a caminhar pelo deserto, rumo à terra prometida. Eles iam passar pela terra de Moabe. E o rei dos Moabitas, Baraque, ele diz assim: olha, esse povo é um povo perigoso. Eu vou chamar o profeta que nós temos aqui, que é Balaão, para amaldiçoar esse povo. E olha só, quem era esse profeta? Esse profeta era Balaão. E Balaque, ele simplesmente chama Balaão e fala assim: olha, quando o povo de Israel for passar por aqui, que eles estão vindo, eu quero que você os amaldiçoe. Porque assim, se eles forem amaldiçoados numa batalha, nós vamos vencer. Olha como o rei cria no poder da palavra, da bênção e da maldição. E ele ainda fala o seguinte: se você fizer isso daí, olha, eu vou te recompensar de uma forma muito gloriosa. Só que Balaão, ele
a pensar sobre isso daí. Ele falou assim: eu não vou precisar de dinheiro para fazer isso, não. Pode ficar com dinheiro para você. E acontece que Deus vem para o profeta e fala assim: olha, você não pode amaldiçoar aquele a quem eu tenho abençoado. Deus fala exatamente isso. E realmente, se nós somos abençoados, nós estamos na bênção de Deus, quem é que vai poder nos amaldiçoar? Está escrito que, como o Laura falou no começo aqui, praga alguma vai chegar na tua casa. Palavra de maldição, palavra negativa, nada disso vai te alcançar. Por quê? Aos anjos do Senhor Ele dá ordem para nos proteger. Eu sei que chega um momento que Balaão se levanta, está indo num sentido para amaldiçoar Israel. E quando ele está indo, ele estava com a jumenta dele. É uma história até engraçada, imagine só. Ele foi assim com a jumentinha no caminho, de repente a jumenta empancou, não foi. Aí ele pegou e começou a bater, e a jumenta foi para um outro caminho, ele bateu novamente na jumenta, a jumenta tentou ir para outro caminho. Eu sei que 3 vezes ele bate na jumenta. De repente, o texto fala que Deus abriu a boca da jumenta. A jumenta vira para ele e fala assim: por que você está me batendo? Você já pensou o susto? Imagine, Yasmin, se o cachorrinho ia falar com você. A Sherry: Yasmin, virou. Fala que Deus abriu a boca. Que criou todos os animais, não foi Deus? Ele tem todo o poder. E esse é o Deus que nós oramos aqui nesta noite. É o Deus que tem todo o poder. Todo o poder foi dado para ele. Todo o poder. E o jumento falou assim, e o jumento ainda fala assim: olha, durante todos esses anos eu não tenho levado você fielmente. Ele tem. Não tenho carregado você em todo o caminho que você tem colocado. Tem. Então por que me bates? Olha só. O jumento ali argumentando com o profeta. Sabe por quê? O profeta estava cego. Aí Deus abriu a visão do profeta. Quando o profeta olha assim na frente, um anjo com uma espada na mão. O anjo fala assim: olha, a jumenta me viu e se desviou 3 vezes de mim, porque ela ia para um outro caminho, o anjo ia na frente. E se ela tivesse passado, você teria morrido e eu teria poupado a jumenta. Ela te salvou. Olha só como é sério. Aí o anjo dá a instrução para ele. Ele segue lá para um lugar e realmente o povo de Israel, quando passa por ali, o Balaque também está lá para ver ele amaldiçoar. E quando ele abriu a boca para amaldiçoar o povo de Israel, Deus tomou a boca dele. Queria amaldiçoar, mas Deus tomou a boca dele. Ele começou a falar assim: bendito seja Israel. Israel vai prosperar, Israel será vitoriosa, todas as nações aqui vão ser subjugadas por Israel. O rei para: que é isso? Você está abençoando. Aí ele parou. Aí o rei falou assim: vou colocar você num outro lugar, quem sabe lá o Espírito de Deus não fale nada e você amaldiçoa. Levou para um outro lugar, e quando Israel vai passando por ali, ele levanta a mão e começa a abençoar. Começou a abençoar. 3 tentativas de amaldiçoar. Se Deus tomou a boca do jumento, não ia tomar a boca do ser humano também? Está escrito assim que o coração do rei está nas mãos de Deus. Você não precisa brigar com ninguém, você não precisa querer provar nada para ninguém. O coração de cada um está nas mãos de Deus. E Ele tem todo o poder para entrar dentro do coração daquela pessoa e transformar, e mudar, e fazer com que a vontade dele aconteça. E outra coisa, e se a pessoa não ouve por bem, ouve por mal. Porque foi isso que aconteceu com o faraó. Não vou deixar o povo sair. Deixou por bem? Deixou por mal, mas deixou, o povo saiu. Porque esse é o Deus que nós servimos. Eu não tenho que temer o que possa fazer o homem. Na carta passada, quando Deus fala para a igreja de Esmirna, a mensagem foi essa: não tenha medo,
Não temas a provação, o sofrimento, não temas, porque há um maior que está com vocês. Essa foi a mensagem para a igreja de Esmirna. Mas aqui para a igreja essa igreja aqui de Pérgamo, o Senhor diz assim: olha, vocês estão crendo no meu nome, porém se desviaram para seguir a doutrina de Balaão. Balaão foi um profeta que ele começou bem, era profeta de Deus, mas o coração dele se corrompeu no caminhar. E sabe o que ele fez? Ele falou o seguinte: olha, chegou para o rei e falou assim: olha, Baraque, a questão é o seguinte, Baraque, eu não posso amaldiçoar aquele a quem Deus abençoou. Isso, nós vemos isso daí em Números. Só que quando nós chegamos no capítulo 25, verso 1 de Números, aconteceu uma grande catástrofe. Diz assim, Números capítulo 25, verso 1: ora, Israel demorava-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas de Moabe, pois elas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu, inclinou-se aos seus deuses. No verso 3 diz assim: porquanto Israel se ajuntou a Baal Peor, e a ira do Senhor acendeu-se contra ele. Veja bem, o povo de Israel, ele, mesmo alguém tentando amaldiçoar, não conseguiu. Porém, aconteceu algo que fez com que o próprio Senhor se irritasse contra Israel e mandasse uma praga ali no meio do povo de Israel, que 24.000 pessoas morreram. 24.000. Mas como que foi isso? Sabe como que foi isso? Em Números 31, 15 e 16. Vamos ler. Números capítulo 31, 15 e 16. E Moisés disse-lhes: deixasse viver todas as mulheres? Olha o que essas mulheres causaram aos filhos de Israel por conselho de Balaão, a transgressão contra o Senhor no incidente de Peor, e houve a praga entre a congregação do Senhor. Sabe o que Balaão fez? Como ele não conseguiu amaldiçoar, ele chegou lá para Balaque e falou o seguinte: olha, não tem como amaldiçoar aquele que Deus abençoou. Porém, e se o povo pecar? Faça o povo pecar. Olha a astúcia do inimigo. Ele não conseguiu. Então o que eles fizeram? Colocaram lá próximo, em vez de ele ir lá levantar a mão para amaldiçoar, colocou várias mulheres ali, fazendo uma festa, oferecendo sacrifício aos deuses, orgia, tudo isso daí. E os filhos de Israel, ao passar por lá, as mulheres convidando: vem aqui. Foi mexer onde? Um homem é fraco, não. Mexer no ponto fraco. Não pode ver mulher. Que isso? Se esqueceram. Nesse momento eles se esqueceram de tudo aquilo que eles viram. Eles viram o poder de Deus abrindo o mar. Eles viram tudo acontecendo. Quantos milagres! E simplesmente pecaram. Ali eles abriram guarda. E fala que essas mulheres convidaram eles e eles se prostituíram. Eles comeram também daquela comida que era sacrificada àqueles deuses. Balaão não conseguiu amaldiçoar. Sabe por quê? Maldição sem causa não pega, não acontece nada. Porque para a maldição alcançar, tem que ter uma causa. E a desobediência, o pecado, é uma causa séria. Então nós vemos aqui, é isso que o Senhor está falando. Olha, igreja de Pérgamo, olha, igreja, é verdade,
vocês têm assim, não negaste a minha fé, porém, têm seguido a doutrina de Balaão. Então, o que vem a ser a doutrina de Balaão, hein? Qual é a doutrina de Balaão? Pecado. Não faz mal, né? Quantas pessoas às vezes estão dentro da igreja, olha, eu amo ao Senhor, eu tenho fé no Senhor, porém, Balaão, ele usou algo muito astuto, na fraqueza daqueles homens, fez o quê? Com que o povo de Israel pecasse, e por causa desse pecado, aí sim, a maldição veio sobre o povo. Balaque nem precisou amaldiçoar, mas a ira de Deus se levanta e 24 mil pessoas morrem ali no deserto por causa do pecado do povo. E como é triste, porque essa igreja aqui estava assim, pessoas seguindo essa doutrina, ou seja, na idolatria, oferecendo sacrifícios a outros deuses e também se prostituindo. Agora, isso daqui não acontece na igreja de hoje aqui, acontece? Nos dias de hoje? E é para acontecer? Não. E é triste ver quantas pessoas que deixam de servir ao Senhor, ou às vezes estão até na igreja, né, servindo ao Senhor, só que a vida lá fora é uma vida de idolatria, é uma vida de sacrifícios a outros deuses, é uma vida de prostituição. E é isso que ele está falando, eu tenho poucas coisas contra ti. E também aqui tem aqueles que seguem os nicolaítas, que nós já falamos um pouquinho na semana passada. Ou seja, a palavra do Senhor é essa daqui: arrepende-te, pois quanto não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja, quem é a igreja? A igreja do Senhor é formada por um povo que entregou a vida para Jesus, está no processo de restauração de vida. Mas quem que vai ser a igreja que vai encontrar-se com Jesus? É uma igreja santa, é uma igreja pura e de boas obras. Por isso que o escritor aos Hebreus, ali no capítulo 14, verso 12, ele diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, não permitindo que nenhuma raiz de amargura comece a brotar no coração e comece a contaminar outras pessoas aí também. E depois ele diz assim: não sejais profano, ali no capítulo 14 mesmo, na sequência ele diz assim: não sejais profano como Esaú, que por causa de um prato de lentilha, ele estava com fome, ele vendeu o direito de primogenitura. Quando Esaú chegou ali com fome, estava o irmão dele ali, Jacó, uma comidinha pronta, ele falou assim: ai, que fome. Ele falou: vai fazer você. Ele falou: não, eu estou com fome. Ele falou assim: então vamos negociar, dá o seu direito de primogenitura, porque os dois eram gêmeos, só que Esaú nasceu primeiro. Ele falou assim: então vamos negociar aqui, dá o seu direito de primogenitura, eu te dou a comida. E vai, o que vai me valer essa primogenitura agora? Está feito. E fez. Só que isso daí Deus viu. Ele vendeu, se vendeu. Quantas pessoas se vendem pelos manjares desse mundo, por coisas que esse mundo oferece? Mas são pessoas que muitas vezes estão ali na igreja todos os dias, mas a vida não condiz. E é esta a mensagem: olha, arrepende-te, pois quando não, em breve, não vai demorar, virei a ti e batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu darei a comer do maná escondido. Aleluias. E quem vencer. Eu sei que as tentações, as tribulações são muitas neste mundo aqui,
mas nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui para fazer uma escolha. Aonde eu quero passar a eternidade? Aonde você quer passar a eternidade? Bem, se é com Jesus, há um sacrifício, porque Ele fez o sacrifício. Ele deu a vida por nós para nos perdoar. E o nosso sacrifício hoje é o nosso corpo em sacrifício vivo diante dele. Ao que vencer, darei de comer do maná escondido, darei de uma pedra branca, e na pedra um novo nome. Glória a Deus. O Senhor tem um novo nome para nós. Nós falamos aqui no começo de cura, sobre libertação. Mas tudo isso daí é importante. Isso daí são os extras que o Senhor passa para nós aqui nesta terra. Mas o objetivo é a vida eterna. Por que nós estamos aqui hoje? É para louvarmos, exaltarmos o nome do Senhor, para que possamos ter a vida eterna. Aqui hoje eu posso ser curado, amanhã eu posso ficar enfermo, hoje eu tenho, amanhã não tenho. E outra coisa, um dia eu vou morrer mesmo aqui, eu vou passar para a eternidade. Então tudo isso daqui é passageiro, mas aquele que arrepender-se vai receber um novo nome. Um novo nome. O Senhor diz assim, um pouquinho mais para frente aqui em Apocalipse, que é um novo céu e uma nova terra. E fala assim que Ele vai enxugar dos seus olhos toda lágrima. Viu, Vânia? Toda lágrima. Digo Vânia porque eu sei que isso não é segredo para ninguém, é só Deus na sua causa. Mas Ele vai enxugar toda lágrima. Isso não é coisa dessa vida aqui. Porque lá na eternidade não vai mais ter choro, não vai ter mais dor, não vai mais ter sofrimento, não vai ter essas angústias. Eu não vou ter que estar lutando para vencer mais o inimigo. Sabe por quê? O inimigo já vai estar no inferno, que é o lugar dele. Nós vamos estar na glória com Cristo e com um novo nome. É tudo novo, até o meu nome vai ser novo. Eu convido a igreja a ficar em pé neste momento. E eu quero que o grupo de louvor já vem à frente também. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Quero que todos fechem os olhos neste momento. E você ouviu a mensagem? Se há necessidade de arrependimento, quero que todos fechem os olhos agora. Para que cada um possa ter um momento com Deus. Faz um retrospecto na vida. Se de alguma forma essa palavra tem tocado, falado para você em matéria de arrependimento, quero que você levante a sua mão e fale assim: Senhor, me perdoe. Porque Deus, Ele quer refazer a sua vida. Ele quer restaurar todas as coisas. Se algo é necessário, arrepende-te. Um passo de fé hoje, aleluia. Que Deus quer transformar a sua vida. Ele vai te dar um novo nome. Um novo nome. Nesse novo lugar que Ele tem para você. Aqui Ele não te abandonou, Ele não te desamparou. E Ele vai te dar vitória sim. Porque você é filho dele, você é filha dele. E Ele cuida dos seus filhos. Mas Ele está cuidando para que você possa ter a vida eterna. Pai amado, eu coloco diante de ti cada uma destas vidas que deu um sinal dizendo assim: eu estou arrependido, me perdoa. Me perdoa, me perdoa, me perdoa, Pai. Perdoa cada um de nós, Senhor. Perdoa-nos. Porque nós não queremos essa segunda parte, essas poucas coisas têm contra ti. Então nos perdoe nessa hora, nos purifica. Oh Pai querido, eu te agradeço, porque o sangue do teu Filho Jesus é o que nos purifica de todo pecado. E neste momento que reconhecemos, nós somos assim, perdoados instantaneamente, porque o teu sangue é vivo. Ele está assim, nesse processo de nos purificar a cada momento, a cada instante.
Então, sei que hoje foi dia de libertação, dia de cura também. Obrigado, Senhor. Abençoa cada um dos teus filhos, das tuas filhas, que tomou esta posição de te servir. Em nome de Jesus. O que vencer, darei uma pedra branca. Você vai receber esta